a Gênese, por Allan Kardec, nós temos o seguinte: as palavras de Jesus não passarão, porque serão verdadeiras em todos os tempos. Será eterno o seu código moral. Porque consagra as condições do bem que conduz o homem ao seu destino eterno. São palavras de Allan Kardec. Próximo livro é o livro da Filosofia Espírita, volume 13, pelo Espírito Miramês. Nós temos: para a criatura humana, que começa a se educar dentro da regra moral do Evangelho, a sua vida vai mudando pela transformação que se opera no seu íntimo. E a consequência é a transformação do seu comportamento exterior. A honestidade não se baseia somente em uma virtude. Ela passa a ser o conjunto de qualidades onde se vê os valores intercambiarem para a maior segurança da criatura. Não há neste mundo outro código moral mais perfeito que o Evangelho de Jesus. Porque ele não apenas ensinou os bons costumes à humanidade, ele também viveu, né, e dispôs para os filhos da terra. O Cristo uniu teoria e prática, sem alterar, sem violentar as condições dos seres humanos. O trabalho de Jesus é paciente. Há milhares de anos que as suas mãos operam em plena função de normas elevadas, fazendo os homens entenderem que somente o amor salva. Não existe, meus irmãos, nada mais poderoso que o amor. Não existe. Simplesmente não existe, ok? Seguindo. E as divisões desse amor, como sendo alta moral, é para não agredir seu rebanho na aquisição de procedimentos elevados. O homem honesto, pela sua própria disposição, já encontra caminhos que atrai por sintonia com o bem comum. Lembra? Semelhante atrai semelhante. Se você vibra no bem, você atrai coisas boas. Se você vibra na maldade, você atrai coisas ruins, ok? A moral se enriquece na vida de uma pessoa quando está em tudo que faz de bom. Pensa sempre no bem-estar da coletividade. Cuidado com os pensamentos. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Precisamos espiritualizar nossos pensamentos. Eu vejo que o maior problema hoje, meus irmãos, está na questão dos pensamentos. Meus irmãos, nós não somos recicladores de lixo. Eu vou repetir. Nós não somos recicladores de lixo. O que eu quero dizer com isso? A gente consome notícia ruim, seja no jornal, seja na fofoca da vida alheia, e você não consegue manter bons pensamentos se você consome lixo. Entenda? Para você se manter com os bons pensamentos, você precisa consumir coisas boas, né? Notícias elevadas, tá? Então fuja das notícias ruins, fuja das fofocas, fuja dos jornais. Hoje nós temos meios de estar informado sem precisar consumir notícia ruim, tá? Então procure meios de adquirir, de ser informado do que está acontecendo ao nosso mundo, sem precisar estar sintonizado, né, com a notícia ruim. Perfeito? Vamos ficar atento a isso. Nós não somos recicladores de lixo, tá? Se você consome lixo, você vira uma lixeira. Perfeito? Então, cuidado com os pensamentos, tá? Continuando aqui o livro. Quando nunca se separa dos seus irmãos em caminho e sabe que o próximo é a sua extensão na vida. Essa é a proclamação do amor, na extensão infinita em que ele se mostra pela fraternidade universal. Próximo livro é o livro de Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. É um livro do espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Nós temos: desde o primeiro código moral e legal, conhecido e exarado na estela de pedra por Hammurabi,
que ficaram os primeiros sinais de respeito pela vida e pelos seres humanos. Embora a dominação arbitrária dos poderosos em trânsito para o túmulo, sempre vitimados pela sombra que neles era a característica essencial. Jesus, o homem excelente, chegou à Terra e defrontou a ignorância em predomínio, trazendo a mensagem de amor que jamais fora apresentada antes na formulação que ele se fazia portador. Então, Jesus foi o primeiro a trazer a ideia, né, os ensinamentos que só o amor salva. Não existe nada mais poderoso que o amor a Deus e o amor ao próximo. Só o amor salva, meus irmãos. Perfeito? Vamos ficar atento a isso. Jesus, continuando o livro, não foi o biotipo de legislador convencional. Ele não veio submeter a humanidade, nem submeter-se às leis vigentes. Era portador de uma revolução que tem por base o amor, na sua essencialidade, mais excelente e sutil, e que, adotado, transforma os alicerces morais do indivíduo e da sociedade. O próximo livro, O Despertador do Espírito, ou Despertar do Espírito, desculpa, pelo Espírito também Joana de Anjos, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Pegando o livro, seguindo o livro. Se o indivíduo não possui interiormente, nele esculpido, um código moral para o comportamento, vagueia entre a irresponsabilidade, as psicopatias pessoais e as sociopatias do grupo na qual se encontra. Meus irmãos, vamos parar um pouquinho e pensar. Deixa eu refletir um pouco sobre esse assunto, que é muito importante. Há 200 anos atrás, mais ou menos, até mais também, era comum, né, na nossa sociedade brasileira, por exemplo, ter escravos. Então, fazia parte da sociedade, do grupo social, sociopatas, como diz Joana de Anjos, possuir escravo. Fazia parte das leis ter escravo. Era legal, tinha base legal, de lei. Agora, era a lei dos homens, não é a lei de Deus. A lei de Deus é imutável, não se muda com o passar do tempo. A lei de amor é imutável, não se muda com o passar do tempo. A lei dos homens vão se mudando, os homens vão adaptando segundo os interesses. Lembra? Quem cria as leis são nossos deputados e nossos senadores, né? Atualmente. Eles criam as leis. Então, eles vão criar as leis segundo os interesses econômicos e sociais da época. Perfeito? Não são as leis divinas. Então, não é porque você é um homem de bem perante a sociedade que você é um homem de bem perante Deus. Fica atento a isso. As leis divinas são eternas, são imutáveis. Jesus trouxe essa lei, que é a lei do amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. Então, meus irmãos, às vezes a gente nasce numa família super preconceituosa, por exemplo. E aí você, né, acaba contagiado por hábitos e costumes dos preconceitos de sua família. Então, enquanto você ainda não tem consciência, você acaba agindo como eles. Mas a partir do momento que você tem um manual de conduta, que são, né, os 10 mandamentos, o ensinamento de Jesus Cristo e a doutrina espírita, em que você descobre a verdade, você se liberta. Lembra da mensagem de Cristo? Descobrireis a verdade e a verdade vos libertará. Então, meus irmãos, que verdade é essa? São as verdades contidas nos manuais. Os 10 mandamentos de Moisés, o ensinamento de Jesus e o ensinamento da doutrina espírita, que é o consolador prometido por Jesus. Então, é comum a gente cometer falhas, e ok, faz parte do processo. Não se culpe por isso.
Você nasceu no Brasil, existe uma sociopatia, uma sociedade doente, uma mídia que te contamina com desejos, com necessidade que você não tem, mas a mídia, né, te coloca desejos. Então, eu lembro quando meus filhos eram pequenos, eles viam lá televisão, né, aqueles programas infantis da época, e aparecia propaganda do McDonald's, eles ficavam desesperados para comprar aqueles brinquedinhos, o lanche que vem com os brinquedinhos, e não tinha como dizer não. Então, assim, você acaba dando uma qualidade inferior em termos de alimento para o seu filho, né? Mas aquela sociedade, naquele momento, não tinha internet como tem hoje, não tinha instrução tem hoje, então a gente não tinha como fugir daquele conteúdo para infantil. Então, entenda, não se culpe por isso. Dando um exemplo meu particular para você entender. Não se culpe por isso, tá? Mas descobrireis a verdade e a verdade vos libertará. Né? O próprio Paulo, antes de ele encontrar Jesus no caminho de Damasco, né, em que ele fica cego, o próprio Paulo perseguia, que era Saulo até então, perseguia cristãos. Como é que ele perseguia cristãos? Né? Ele bloqueava o WhatsApp? Ele bloqueava o Facebook? Não, ele matava. E muitas vezes com requinte de crueldade. Mas a partir do momento que ele conhece Cristo, a partir do momento que ele conhece a verdade, ele até troca de nome, de Saulo para Paulo. Então descobrireis a verdade e a verdade vos libertará. Por que eu trago essa mensagem aqui, meus irmãos? Porque não importa o que você tenha feito de equívoco, seja pela sociedade, seja pelos amigos que te influenciaram de maneira negativa, seja pelas suas memórias de vidas passadas, que lembra, nós somos herdeiros de nós mesmos. Existem várias memórias aqui, vários requisitos psicopatas aqui dentro, que nós estamos trabalhando, domando as nossas más inclinações. Então, não importa o seu passado, os equívocos que você cometeu, não se culpe por isso, mas tenha responsabilidade. Não a culpa, mas sim responsabilidade. Agora que você tem acesso, caiu a ficha, tem o entendimento, né? Não se culpe, mas assuma a responsabilidade de reparar, de promover o bem, de promover a caridade. Só o amor salva. Só a caridade salva. Só o ensinamento de Jesus salva. E a doutrina espírita, então, nos ajuda, amplia o entendimento. A doutrina espírita não cria nada novo. O que a doutrina espírita faz é simplesmente ampliar, dar luz aos ensinamentos de Jesus. Em nenhum momento a gente foge 1 centímetro, 1 milímetro do ensinamento de Cristo. O ensinamento de Cristo são os ensinamentos. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Então, a doutrina espírita funciona esclarecendo o que nosso mestre querido Jesus nos ensinou. Perfeito? Então, cuidado, né? O que é normal hoje na sociedade não quer dizer que esteja dentro, né, das leis divinas. Ok? Seguindo aqui o livro. A culpa terapêutica evita que o paciente lhe agarre, transformando em necessidade de reparação do delito, assim derrapando em situação patológica. Trata-se apenas de uma plena conscientização de conduta, com vistas à vigilância emocional e racional para futuros cometimentos. Identificada, surge o imperativo do auto-perdão. Então, quando você culpa, não, você sente que cometeu algo equivocado, acabei de falar isso, seja por influência da mídia, seja por influência da família, dos amigos, etc. Quando você percebe que cometeu esses equívocos, você faz o quê? Se auto-perdoa. Não fica remoendo, né, aquela culpa batendo no seu, não, fazendo eco no seu inconsciente. Não. Tenha auto-perdão, meu irmão. Nós viemos aqui para errar e aprender com os erros. Perceba que nós erramos. Se perdoe.
como nos ensina Joana de Ângeles aqui. Se perdoe. Então, ao praticar o auto-perdão, através do qual a racionalização do ato abre campo para o entendimento do fato que nós praticamos, sem a punição, sem justificação doentia, tipo, eu fiz isso por causa disso, disso e disso, né? Eu dei um tapa na pessoa porque ela me insultou. Então você fica fazendo uma justificativa para validar o seu equívoco, né? Eu dei uma porrada nele porque fulano fez isso comigo. Percebe que esse mimimi doentio, para justificar um ato errado que você cometeu, um equívoco que você cometeu, então, conforme Joana nos ensina aqui, a gente não pode ter justificação doentia, mas simplesmente, seguindo o livro, uma digestão, né, digerir o que nós praticamos, o que nós fizemos. Por que nós fizemos aquilo? Por que nós cometemos aquele ato? Não ficar se justificando, tá? Nem ficar se culpando, mas uma reflexão, porque a gente caiu nesse equívoco. Então, seguindo Joana de Ângeles, após esse auto-perdão, surgem os valores de reabilitação, que facultam o quê? Que nos proporciona o quê? O enfrentamento das consequências que foram desencadeadas pelo ato praticado. Então, a partir do momento que você reconhece que cometeu equívoco, primeiro fato é reconhecer, né? Não importa o que o outro fez contigo, meu irmão. O outro foi só gatilho. Você que cometeu o equívoco. A partir do momento que você percebe que cometeu esse equívoco e não fica justificando, eu fiz isso por causa disso, disso e disso. Então você toma consciência que cometeu esse equívoco, faz o que agora? Você vai reparar. Então, e se eu não reparar? Aí você vai expiar depois, em outro momento, nessa encarnação ou na próxima. Então, meus irmãos e minhas irmãs aqui presentes, primeiro é reconhecer. Segundo, não ficar sentimento de culpa. Troca esse sentimento de culpa pelo sentimento de reparação, pela responsabilidade de reparar. A responsabilidade de reparar. Lembra de Pedro, né? O amor cobre uma multidão de pecados. E somente a prática do amor a Deus e amor aos nossos irmãos, através da caridade, é que existe salvação. Por isso, Kardec, né? Fora da caridade, não há salvação. Fora do amor ao próximo, não há salvação. Você pode trocar a palavra caridade por amor ao próximo. Inclusive, em várias Bíblias, que as Bíblias, você sabe, tem várias, né? Várias traduções, em várias Bíblias, várias edições, em várias Bíblias, tem a palavra caridade, em outras, amor ao próximo. A palavra caridade e amor ao próximo são sinônimos. Então, alguns tradutores traduzem para amor ao próximo e outros traduzem para caridade. Então, sem o amor ao próximo, não há salvação. Perfeito? Então, a partir do momento que você percebe que cometeu equívocos no passado, seja pela mídia doentia, seja pela sociedade doentia, você nasce no Brasil, você tem uma sociedade aqui imperando. Você nasce na Argentina, é outra. Na Austrália, é outra. Você está ali naquele meio, naquele caldeirão cultural. Tá certo? Então, mas a partir do momento que você toma consciência dos seus equívocos e você descobre a verdade, lembra Jesus? Descobrireis a verdade e a verdade vos libertará. Então você tem como reparar os atos que você cometeu, mesmo que sem noção, mesmo que sem ter, pela ignorância no passado, tá bom? E só o amor salva, só a caridade salva. Caridade é o amor ao próximo, aos irmãos, né? Quando eu falo caridade, não é dar esmola para mendigo, tá? Caridade é amor ao próximo, pela indulgência das falhas alheias, né? Pela benevolência, amar a todos, e pela prática do perdão.
Isso é a caridade de Jesus. E também o assistencialismo, né? Você dá uma assistência material, ok, tá? Mas o amor ao próximo, quando a gente fala caridade, as pessoas menos, digamos assim, que ainda não estão familiarizadas com esse conceito, acha que é só dar esmola para mendigo, como se isso fosse caridade. Não. Isso aí é um assistencialismo. A caridade de Jesus é benevolência para com todos, indulgência para as falhas alheias e perdão para os erros cometidos. Então, é o amor ao próximo. Perfeito? Seguindo, então. Seguindo Joana de Anjos, aqui no livro. Necessário seja entendido que o auto-perdão, de forma alguma, anula a responsabilidade do feito perturbador. Tá certo? Ah, eu vou me auto-perdoar porque deu um tabefe no rosto de alguém. Ok, mas isso não anula. Eu vou ter que reparar isso, né? Então, o auto-perdão, Joana, está bem claro aqui, não anula o que você fez, tá? Antes, faculta a avaliação equilibrada da sua dimensão e dos recursos que podem e devem ser movimentados para minimizar ou anular as consequências. Então, meus irmãos, somente a reparação, né? Somente a reparação resolve. É promover o bem, promover o amor, promover a caridade. Só a reparação, tá? Seguindo. Quando se foge a esse compromisso de avaliação do erro, seguindo Joana de Anjos, estagiando-se no patamar transitório, né? Ah, eu me perdoo, mas também não faço nada para resolver o problema. Eu me perdoo, mas não vou lá, né, pedir perdão ao amigo, ao irmão, ao pai, à mãe, ao filho, ao tio, porque cometi um equívoco. Meu orgulho não permite eu pedir perdão. Se você tem dificuldade de pedir perdão, é porque o seu orgulho está aqui, ó, na estratosfera. Você precisa trabalhar isso, você se humildar quando você faz uma coisa. Não é porque você é pai, é tio, é avô, né? Você está superior, se sente superior, não está, você sente. Ah, eu não consigo pedir perdão porque eu sou avô. Pedir perdão, tá? Você baixar a bola, humildar-se e pedir perdão. Então, seguindo Joana de Anjos, o inconsciente elabora instrumentos punitivos que estabelecem os meios cruéis para a regulação. O que a Joana está dizendo aqui? Que Deus colocou uns aplicativos aqui na nossa mente, nosso inconsciente, que quando a gente não repara, né, não é Deus punindo. Quando você não repara o equívoco, automaticamente o nosso inconsciente faz isso. Existem uns aplicativos, mas as leis divinas, conforme está no Evangelho, as leis divinas estão aonde? No nosso inconsciente e na nossa consciência. Tá? As leis divinas não estão nas pedras, estão dentro de nós. Então, se você não repara o equívoco, automaticamente as leis divinas entram em ação e você, né, vai ter que expiar esse equívoco que você cometeu. Tá? Um pouco d'água. Está aqui no livro de Joana de Ângeles. Vou repetir. O inconsciente elabora instrumentos punitivos para que estabeleçam os meios cruéis para a regulação. Então, é você mesmo. Não é? São as leis divinas atuando dentro de você. Tá? A recomposição do quadro alterado pelos danos que lhe foram impostos. Assim, trabalhada, a culpa não se converte em ressentimento contra a vítima que foi ferida, nem se traveste de necessidade de serem exteriorizadas a raiva e a animosidade contra as demais pessoas. Então, quando você trabalha a culpa, né, no sentido de reparar, aí já não é mais culpa, você está reparando, você não fica com aquele sentimento ruim, alimentando, né, raivinha, alimentando, né, sentimentos pesados, tá? Então, a gente precisa perdoar e se auto-perdoar. Próximo livro, Teologia Espírita, Compêndio de Teologia Comparada, então, Mosaico, Cristã e Espírita, de L. Palhano. Então, ele faz um compêndio comparando, né, a teologia mosaica de Moisés, cristã de Cristo e a espírita.
Vamos lá. Segundo o Espírito Emmanuel, na questão 115, na segunda parte do livro O Consolador, de Francisco Cândido Xavier, a filosofia constitui, de fato, a súmula das atividades evolutivas do espírito encarnado na Terra. Suas equações são as energias que fecundam a ciência, espiritualizando os princípios, até que, unidas uma à outra indissoluvelmente, sem separar, tá? Penetrem o átrio divino das verdades eternas. Filosofia e religião, quando se fala de filosofia como um método de examinar um corpo de conhecimentos, precisa se separar a religião da filosofia. A religião supõe que Deus possa ser conhecido e desenvolve um ritual, um credo, um código moral, baseados nessa suposição. A filosofia não faz esse tipo de suposição. Ela examina a lógica das provas religiosas e testa os métodos de investigação utilizados pela religião. A filosofia questiona o significado das palavras e frases usadas no ritual, na prece e no diálogo com Deus. Por exemplo, um filósofo examinará a expressão Deus é todo-poderoso para escrever seu significado e julgar a evidência dessa informação. Nesse aspecto, Allan Kardec foi um verdadeiro filósofo, como é fácil de verificar em suas conjecturas nos princípios de livros e de sua codificação. Então, nós sabemos, nós que seguimos a doutrina espírita, que a codificação do espiritismo não é uma religião. Aqui no Brasil é que o espiritismo tomou um aspecto religioso. Quem estuda a doutrina espírita está lá nos livros, né, do Pentateuco, que a doutrina ela é uma ciência, é uma filosofia. Tá? Seguindo. Bom, então é isso. Essa é a mensagem em que qualquer religião, né, pode adotar a doutrina espírita. Porque não importa o ritual que você pratique. Quando a gente pensa em religião, a gente pensa em ritualístico, né? São rituais. Perfeito? A doutrina espírita esclarece, né? Clareia, do ponto de vista filosófico e ciência. Tá? Seguindo. Próximo livro, o estudo aprofundado da doutrina espírita, filosofia e ciências espíritas, orientações espíritas e sugestões didático-pedagógicas direcionadas ao estudo do aspecto religioso do espiritismo. Esse aqui é um livro de Marta Antunes de Oliveira Moura, da FEB. Vamos lá. As revelações humanas, propriamente ditas, podem apresentar equívocos, tal como acontece com os ensinamentos científicos, modificados em função do progresso. Então, a ciência evolui. Então, o que a ciência fala, né? A ciência traz verdades transitórias. Então, o que é verdade hoje para a ciência, no futuro não é mais. Por exemplo, já foi verdade não comer ovos, porque ovos tinha muito colesterol. E depois percebeu-se que é um equívoco, que o ovo faz muito bem à saúde. Mas muita gente no passado não comia ovos, para não aumentar o colesterol. A ciência evoluiu e descobriu que era o contrário, que os ovos fazem muito bem à saúde, inclusive, né, para os colesteróis. Então, a ciência evolui, então o que é verdade hoje deixa de ser amanhã. Então, a ciência possui verdades transitórias, perfeito? É isso que traz aqui. O Decálogo, por exemplo, recebido mediunicamente por Moisés, é o maior código moral da humanidade, aplicável a qualquer povo, em qualquer época da história humana. Entretanto, as leis civis do legislador hebreu foram essencialmente transitórias, muitas vezes em contradição com a lei do Sinai, com os 10 mandamentos. Tal fato demonstra que as leis criadas pelos homens são substituídas à medida que a sociedade melhora, intelectualmente e moralmente, enquanto a lei de Deus permanece inalterável. Eu falei aqui no início desse vídeo que há 200 anos atrás
era normal pessoas terem escravos para trabalhar na sua produção, na lavoura, principalmente no cana-de-açúcar. Estava na lei. Só que a gente sabe que não é certo, que isso é errado, né? Mas a sociedade precisou evoluir para que a lei da escravidão fosse abolida. Então, meus irmãos, a lei dos homens, ela é transitória, depende de interesses da época. A lei de Deus não, é imutável, tá? As revelações são transmitidas por espíritos esclarecidos, os quais, no cumprimento de missão específica, reencarnam para ensinar aos homens verdade que eles, por si mesmos, não conseguiriam ou demorariam a alcançar. Todas as religiões têm os seus reveladores, em geral conhecidos como profetas, reencarnados para transmitir ensinamentos novos, interpretar os que já existem ou, sob inspiração superior, orientar a respeito de conceitos e práticas religiosas. Então, nós temos Jesus Cristo no Ocidente, nós temos o Buda, né? Nós temos vários profetas, né? Vários ensinamentos vindo de Deus através, né, desses profetas, né, de cada cultura, tá? O próximo livro, que é o livro da Transcendência dos Espíritos, um estudo espírita sobre a origem e a diluição do ego, de Marcos Vinícius Lins. Nós temos Chico Xavier comentou uma vez que, ao ler a primeira vez o Evangelho segundo o Espiritismo, a frase "fora da caridade não há salvação", ele teve certeza que seria espírita. Por quê? Se a frase, segundo ele, estivesse assim: "fora do espiritismo não há salvação", ele não seria espírita. Então, meus irmãos, fora do espiritismo não há salvação, eu também não seria espírita. Tá? Fora do budismo não há salvação, eu também não seria budista. Ou seja, fora de qualquer doutrina religiosa, você não tem salvação, é porque tem alguém querendo te manipular. Percebe? Agora, quando você tem a frase fora da caridade, fora do amor ao próximo, lembra? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quando você, fora do amor ao próximo, não há salvação, ok. É por aí, esse é o caminho, tá? Seguindo, nosso amado mineiro sabia que não era o espiritismo que salvaria alguém de seu destino espiritual, mas sim a sua reforma íntima, independentemente de qualquer religião. Você pode ser ateu, mas se você ama o próximo, se você é indulgente com a falha dele, se você é bom para com ele, se você perdoa as falhas, não importa a sua religião, se você é católico, evangélico ou qualquer denominação, não é a religião que vai te salvar, não é a religião que vai te elevar a um plano espiritual superior, são as suas ações. Lembra? A cada um será dado segundo as suas obras, não é segundo a sua religião, tá? O espiritismo nos orienta, nos clareia, mas tem muita gente espírita que eu conheço que tem comportamento assim equivocados, né, em comparação com outros ateus que também conheço. Então não é a religião, não é estar lá toda, né, em toda missa, em todo culto, em toda palestra pública, não. São suas ações. A cada um será dado segundo as suas obras. É o amor ao próximo. É a caridade, amor ao próximo que vai te melhorar, que vai te salvar, que vai te elevar na sua condição espiritual, a evolução espiritual, tá? Seguindo. Esse pensamento se coaduna com o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que sabemos causa uma certa curiosidade, como se os espíritos tivessem, através de Allan Kardec, criado algo diferente. Não, todos nós sabemos que não, né? Allan Kardec, através do Espiritismo, da doutrina espírita, apenas fez o quê? Clareou os ensinamentos de Jesus Cristo, tá? Na verdade, a orientação foi diametralmente oposta, já que nesta obra fascinante, a intenção foi de construir um código moral universal, sem distinção de culto,
focando nas passagens do Novo Testamento e nos ensinamentos morais de Jesus Cristo, deixando fora qualquer objeto de controvérsia. O próprio livro citado aborda o pensamento horizontalizado quando trata do item 5 do capítulo 2, ponto de vista. Está lá. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Então, quando você duvida que existe a reencarnação, a imortalidade da alma, você acaba agindo, né, com mais egoísmo, com mais orgulho, tá? Você acaba ficando preso aqui às mazelas da terra. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra, tornando-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que lhe afigurem reais. A perda do menor deles lhe ocasiona cáustica pesar. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade, ferido, são outros tantos tormentos, que lhe transforma a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, deste modo, a si próprio, verdadeira tortura a todo instante, colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea no lugar mesmo em que aí se encontra. Vastas proporções assumem tudo que o rodeia. O ensinamento não podia ser mais claro. Pensando de maneira horizontal, a ilusão se torna real. E assim, agimos como crianças, feridas, que se melindram quando não satisfeitas em seus interesses egóicos. É comum assistirmos situações banais se transformarem em verdadeiras lutas mortais. Não é difícil chegar a essa conclusão. Basta observar o mundo ao redor e verás que o ser humano briga para ser respeitado. É o orgulho, né? Como se respeito fosse conquistado pela força. Respeito vale a pena ser lembrado. É a conquista daqueles que sabem respeitar o próximo. Respeito é valor adquirido pelo exemplo de amor e caridade. Vide Jesus, Buda, Moisés, Maomé, Gandhi, Chico Xavier, Francisco de Assis, Mara Teresa de Calcutá e outros tantos, né? Então, meus irmãos, a grande dificuldade nossa é exatamente entender que nós somos espíritos. Se você entende que nós somos espírito, então, se alguém te ofender, você não vai se ofender com isso, né? A pessoa está equivocada, está doente, você perdoa. Você é indulgente para a falha alheia, porque você sabe que você é imortal. Você sabe que daqui você não leva nada. Somente o que você adquirir em termos de consciência. Quando você entende que você é espírito, tudo fica claro. Tudo fica, né? E quando você tem um código moral para conduzir suas ações, para conduzir seu comportamento, aí fica maravilhoso. Percebe? Então, meus irmãos, a mensagem é essa. Sigamos os códigos morais, né? O Evangelho de Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus Cristo e mais a doutrina espírita como balizador da nossa evolução espiritual. Como balizador. Fora da caridade, não há salvação. Fora do amor ao próximo, não há salvação. Um bom dia para vocês. Até o próximo estudo da doutrina espírita. Um abraço, pessoal. Tchau.